Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cógito, a série do conhecimento. Estamos na temporada 6 e hoje é o episódio 9. Antes de entrarmos na ordem do dia, quero lembrar que amanhã às 21h30 no Aquário Vasta Gama vamos ter uma masterclass ao vivo sobre o tema A Próxima Epidemia e Virada das Bactérias, com Isabel Gordo do Instituto Gulbenkian de Ciência. Curiosamente, hoje a nossa convidada também vem do Instituto Gulbenkian de Ciência, portanto, hoje, como estava a dizer, para falar sobre a forma como teremos de alimentar a população mundial no futuro, está connosco a Paula Duque. Ela é cientista do Instituto Gulbenkian de Ciência, aqui em Oeiras, e ela é licenciada em Biologia das Plantas, é doutorada em Fisiologia e Bioquímica pela Universidade de Lisboa, depois fez seu mundo, não necessariamente para esta ordem, andou pela Alemanha, Nova Zelândia e Nova Iorque, que é quase um país, a trabalhar lá, tudo, trabalhar como investigadora principal. O foco do seu trabalho é o estudo das estratégias que as plantas utilizam para monitorizar o ambiente onde estão inseridas, e a sua tese de doutoramento é muito curiosa, vale a pena recuperar, porque, aliás, durante muito tempo foi o título desta nossa conversa, depois caiu para algo mais sério, e o título da sua tese era As maçãs do último suspiro, antes de morrer. Boa noite, obrigada. Obrigado por estar connosco. Sei que fizeste um longo caminho de casa até o trabalho para estar connosco. Muito obrigado também por esse esforço adicional. Paula, nós temos aqui um problema de crescimento da população mundial. Nós, só para lembrar rapidamente, no pós-guerra, na década de 50, éramos 3 mil milhões de pessoas em todo o planeta. Crescemos muito rapidamente até aos 6 milhões e agora estamos aproximados de 8 mil milhões e ainda este ano, e há projeções que apontam que no final deste século XXI podemos chegar aos 10 mil milhões. Podemos chegar, não veremos, mas aquilo que importa realçar é que há um crescimento muito rápido da população mundial e isso tem impactos em tudo, em todos os setores da atividade, nomeadamente na agricultura. A par disso, infelizmente, está a haver muitos milhões de pessoas em países, sobretudo países asiáticos, que estão a sair da pobreza, estão a entrar na classe média e, portanto, estão a ter a capacidade de adquirir melhor proteína, o que coloca mais pressão na produção agrícola. E, em paralelo, nós temos os terrenos agrícolas de qualidade já estão mais ou menos ocupados, é sempre possível expandir, mas não há uma grande margem de manobra, e há também uma enorme pressão para que as práticas agrícolas sejam mais sustentáveis, o que pode fazer reduzir a produtividade. Paula, quando tudo parece impossível, o que é que a ciência pode fazer por nós? Virtualmente tudo. Aliás, não há mais nada que possa fazer por nós nesta altura, face a esse problema que tu descreveste e esqueceste de uma componente da equação importantíssima, é que para piorar esses cenários todos que tu falaste, temos as alterações climáticas, que quer, por mais, já há poucos, mas ainda havia aí uns políticos poderosos a teimar que não era bem assim, mas creio que as evidências estão todas aí de que o homem não é o único responsável, mas está a acelerar brutalmente um aquecimento do nosso planeta que vai tornar fazer a agricultura mais difícil ainda. Portanto, temos tudo contra nós. Yeah. Eu ouvi este número há uma semana ou duas, de duas fontes diferentes, portanto não fui verificar, mas uma das fontes é o presidente da Confederação de Agricultores de Portugal, da CAP, que é uma fonte que eu respeito e que dizia que daqui até os tais 2050, aos 10 mil milhões, para alimentar esse aumento de população, vamos ter que produzir tanto como aquilo que produzimos desde que há agricultura. Fiquei assim um bocadinho baralhada, mas é uma tarefa hercúlea, não há assim grande forma. E depois podemos ir aí ao terreno arável, que tu dizes que é limitado e que se pode expandir um bocado, mas nem sequer é muito assim, porque nós, para expandir terreno arável, temos que ir buscar a floresta, e a floresta é essencial para combater, para mitigar os efeitos de estufa que nos estão a dar cabo da agricultura, e portanto é um círculo vicioso. É assim, se nós precisamos produzir mais, não é? Porque
creio que será evidente, pelo menos para a maioria das pessoas, que nada do que o homem come pode comer sem as plantas, não é? Sem as plantas fazerem fotossíntese. É daí que vem a fonte de toda a energia, que eu sei que é um tema transversal a estas vossas conversas. Portanto, é a fotossíntese que a clorofila das plantas permite a esses organismos fazer, que com a simples luz do sol e a água que retira do solo e vai a alguns sais minerais, e retirando o CO2 da atmosfera, que é preciso para as plantas fazerem fotossíntese, mas que neste momento temos em excesso, que é um dos gases que está a causar o efeito de estufa e o aquecimento global. Dizia eu que a fotossíntese retira o CO2 da atmosfera, portanto é muito importante para mitigar os efeitos nefastos da camada que nos está a aquecer, e com isso faz a pequena maravilha de fazer comida para todos os outros seres vivos e dar oxigênio para nós respirarmos. E portanto, tudo o que nós comemos vem da fotossíntese das plantas. E, portanto, se queremos alimentar a população que já temos e que está, como explicavas muito bem, a crescer, não tão desmesuradamente como atingiu um pico, portanto, o aceleramento do crescimento atingiu um pico e já conseguimos controlar isso há 60 anos que temos vindo a controlar e, portanto, temos desacelerado o ritmo de crescimento. Tu há bocado falavas na guerra, mas desde que eu nasci, em 1970, a população do mundo duplicou. Portanto, não é preciso ir tão longe para termos uma... E durante o século XXI vai precisar de 100 anos para duplicar novamente e pode ser que até que consigamos controlar. Mas estes 2050 e os 10 mil milhões estão à porta, são 28 anos, não é? E pronto, já me estou a perder. Estava a tentar explicar que não podemos aumentar a área arável, porque senão vamos piorar os efeitos, vamos tornar este planeta menos sustentável e vamos piorar a produtividade das plantas. E, portanto, só temos mesmo uma solução, com a mesma área agrícola, fazer as plantas produzirem mais biomassa, mais fonte de alimento para nós todos. E isso só vai ser possível gerando mais conhecimento fundamental e poder usar ferramentas, sejam técnicas mais tradicionais ou mais modernas, para melhorar a produtividade das plantas. Okay. Nós não estamos a falar de um aumentozinho, estamos a falar de um grande aumento dos sistemas alimentares, no fundo, é aquilo que estamos a falar. Como é que se faz isso? Como é que é possível? Olha, eu não sei se vocês sabem quem é o Norman Borlaug. Sim. É um biólogo... Revolução Verde, não é? Exatamente, que teve algumas consequências nefastas em termos de poluição e de excesso de fertilizantes, que não são do Borlaug, já vinham do início do século XX, mas o Borlaug é assim, para os biólogos de plantas é um grande orgulho, porque foi um cientista que ganhou um prémio Nobel da Paz, porque em 1970, no ano em que eu nasci, exato. o Norman Borlaug ganhou o Prémio Nobel da Paz por este pequeno feito de ter salvo a vida, estima-se qualquer coisa entre 1/4 de 1.000 milhões, portanto 250 milhões de pessoas, até 1.000 milhões de pessoas, é a estimativa do número de pessoas que ele E é até muito caricato que a importância que tem, digamos, no século XX, seja uma das pessoas muito pouco conhecida, não é? Ou seja, no comum dos mortais há muitas outras personalidades que tiveram a sua importância e que obviamente estão nas bocas das pessoas, mas o Norman Borlaug nem por isso. Tens toda a razão, João. Eu sou bióloga de plantas e acho que já tinha 30 e tal anos quando conheci o Norman Borlaug, vê lá a vergonha, mas é de facto uma personalidade pouco divulgada. E viveu até muito tarde, viveu até aos 95 anos, morreu há 12, 13 anos. Sim, morreu já no século XXI, sim. Morreu em 2009, se não me engano. É assim, é a prova evidente de que a ciência pode mesmo fazer a diferença e de que as plantas podem fazer uma diferença. É assim, as pessoas não têm muita noção disto, mas resolver ou mitigar o problema da fome pode salvar muito mais vidas do que
resolver problemas de doenças infecciosas. Claro. Os números são incomparáveis. São incomparáveis. Nenhum cientista com uma vacina conseguia, no tempo em que o Borlaug conseguiu, que mesmo assim foram décadas, salvar 1.000 milhões de pessoas, quer dizer, da fome. Mas digamos que uma das críticas, que é, ou seja, tudo isso que o Borlaug fez, a partir da década de 50, 60, e portanto todo o impacto que teve no século XX e XXI, digamos que todos ainda vivemos as consequências dos fertilizantes, dos pesticidas, da otimização das culturas de maior produtividade, etc, etc. Mas uma das críticas que hoje se lhe pode fazer é que se calhar a sustentabilidade disso não é uma realidade, no sentido em que, apesar de tudo, isso satura solos, isso parte dos problemas que temos também é um pouco por causa dessa grande evolução. Claro, podemos dizer que seria muito pior e as pessoas, se calhar, não teriam tido o sucesso que tiveram e não teríamos a população que hoje temos, mas de qualquer maneira, no quadro que temos, a virtude pode também ser uma crítica. Não é? Ainda bem que falas nisso, João, porque é muito verdade e eu quero muito falar para já quero dizer que a questão dos fertilizantes não foi a maior conquista do Borlaug, porque os fertilizantes já existiam antes, os pesticidas, e foram, de facto, o grande problema da Revolução Verde, porque eu não sei o que é que tu falaste da contaminação, mas quer dizer, isto trazia problemas horríveis de algal blooms, não é? De blooms de algas, ecossistemas marinhos depois completamente contaminados e coisas do estilo. Portanto, salvar estes milhões de pessoas teve essas consequências. Mas a grande glória e o grande feito do Borlaug foi, de facto, criar variedades novas que precisavam eram mais resistentes a pragas. Portanto, o Borlaug era filho de imigrantes noruegueses no Iowa, uma comunidade rural muito pobre, cresceu a ver a pobreza dos agricultores da sua comunidade e era um rapaz, claro, muito inteligente e que acabou, no meio da Segunda Guerra Mundial, de fazer um doutoramento, acabou um doutoramento na Universidade de Minnesota em patologia vegetal, portanto, em doenças das plantas. E depois acabou o doutoramento e tinha à sua espera um emprego de fato e gravata na DuPont, corporate member of DuPont, e disse, não, espera aí que a Rockefeller Foundation está-me a oferecer uma bolsa para tentar resolver um problema ali nas zonas montanhosas do México, onde basicamente as pessoas mais do extrato social e económico mais baixo vão todas morrer à fome, porque o trigo está todo a morrer com a ferrugem, que é um fungo que ataca o trigo. Depois tinha outro problema, o início da tal Revolução Verde, que, como eu te digo, não vinha do Borlaug, já vinha de antes. Os fertilizantes faziam o trigo crescer demasiado alto e caía antes de se colher o coisa e acabava por apodrecer as bagas. O que é que o gênio do Borlaug fez? Foi para lá e começou a cruzar variedades mais baixas, que gastavam menos energia, menos biomassa a crescer com caules que não serviam para comer e que fazia o grão do trigo investia mais no crescimento do grão do trigo e a cruzar variedades que eram resistentes a pragas. Depois isto foi replicado na Índia e no Paquistão, e ele replicou isto muito. Portanto, a história dos efeitos secundários nefastos dos feitos do Borlaug vem um bocadinho já antes dele, e ele, claro, que usou isso muito, porque estava a ver as pessoas a morrer e os fertilizantes, mas o grande feito dele foi conseguir criar rapidamente, em 2, 3, 4 anos, no México, ele duplicou a produção em 10 anos, depois de ir para lá, e depois foi dali para a Ásia, e foi replicado, e é como te digo, 20 anos depois, estimava-se que tinha salvo quase 1.000 milhões de pessoas. Mas queria-te dizer que, portanto, o que é que ele fazia? Basicamente, ele fazia melhoramento genético com as ferramentas que havia na altura e que ele tinha aprendido na sua genética. E passou os últimos anos da vida dele, e como te digo, foi até 2009, deslumbrado e muito empenhado em tentar explicar às pessoas que os efeitos secundários da Revolução Verde que ele ajudou a fundar podiam ser resolvidos com as novas ferramentas que temos agora, que é manipular os genomas, ou gerir genomas e fazer melhoramento genético, e há várias técnicas disponíveis para isso, fazer isso de forma muito mais segura e mais sustentável, de forma a que nós tenhamos plantas que não só produzam mais,
mas que precisem de menos fertilizantes, que resistam naturalmente às pragas. Quando não há muito um elemento qualquer, digamos, fosfato no solo, esta planta pode conseguir absorver o pouco que há em vez de se juntar a um fertilizante. E, portanto, o conhecimento que temos hoje e que já tínhamos há 20, 30 anos, isto vem do final dos anos 80, e que hoje está muito mais apurado, muito mais seguro e muito mais estudado, é uma coisa que o Borlaug fez sua missão nos últimos 20 anos da sua vida. Deixou de trabalhar no campo, não é? Tinha 80, 90 anos, mas não deixava de aparecer onde podia para tentar explicar às pessoas que tínhamos cada vez melhores ferramentas para evitar os erros ou os efeitos secundários que dos seus feitos tinham saído, porque foi um bocadinho inevitável. Para salvar a fome do mundo foi um bocadinho inevitável nos meados do século XX utilizar fertilizantes, e de facto isso teve consequências desastrosas ambientais, e hoje é uma coisa que nos preocupa muito mais, e que é não só dar-nos comida, que é o que eu acho que tem que ser agora o problema fundamental, mas tem que ser num contexto de sustentabilidade do nosso planeta, porque estamos em maus lençóis em termos da ecologia e da sustentabilidade dos ecossistemas. Mas, Paulo, esse trabalho já tem algumas décadas. É expectável que ele continue a dar muitos resultados, porque a questão é esta, nós temos muitos resultados nesta fase. É expectável e não há... Assim, o conhecimento que se tem gerado e as ferramentas que temos disponíveis nos últimos 20, 30 anos e que não param de acelerar, o CRISPR, a edição de genoma, Sim, foi uma coisa dos últimos, não chega a uma década, não é? É uma coisa que tem uma descoberta de 8, 9 anos, não me quero agora enganar, mas 2013 talvez, isso é uma coisa, e ganharam o prémio Nobel as 2 mulheres cientistas que descobriram esse... É um método que nos permite, eu creio que as pessoas sabem, e vocês sabem com certeza, que o DNA é formado por uma sequência de letras, e o DNA é comum a todas as células que existem no nosso planeta, portanto toda a vida, até as não células, até aquilo que não são organismos, não é? Como os vírus, são subpartículas, que não são, muita gente não considera organismos, têm DNA. Portanto, o DNA é transversal a todos os organismos. Portanto, aquele medo de um organismo que possa ter DNA, uma vez alguém me dizia que não quero tomates manipulados porque têm DNA. Portanto, o DNA é igual em todas as células do nosso planeta, não é? É formado por 4 letras, o que difere, faz os genes serem diferentes, ou seja, as sequências de DNA serem diferentes umas das outras, é a ordem porque estas letras aparecem. E o que agora nós conseguimos é, não precisamos de pôr nada de fora lá dentro, podemos ir lá, cortar um Tzinho e pôr um A, e fazer uma planta que não tem nada de estrangeiro, portanto não é um transgénico, no sentido em que não levou uma coisa de fora, claro. E que é possível hoje quase limpar qualquer outra mutação que possa haver indesejada, e o céu é o limite, como se costuma dizer, é só uma questão de continuarmos a gerar conhecimento, porque hipoteticamente nós podemos conseguir fazer uma planta usar menos água, usar menos fertilizantes, gerar o dobro da biomassa com a mesma água, e isto é uma coisa que eu sei que para muita gente causa muito susto, mas e também há uma coisa que eu não sei se é fácil de perceber. Portanto, obviamente que estas coisas são altamente testadas, e também com a contestação e com o medo que isto gerou, creio que hoje gera um bocadinho menos, até porque as técnicas estão cada vez mais seguras, mas eu acho que toda a gente percebe que desde os anos 80, quando se conseguiu começar a manipular os genomas das plantas e das células animais, e aí também é um bocadinho curioso, porque quando se trata de resolver um problema genético, de uma doença hereditária para um filho, faz menos confusão às pessoas. Parece que a causa é mais importante e mais nobre do que, não é, salvar a fome no mundo. E aí voltamos à questão do poder da agricultura e das plantas no nosso bem-estar neste planeta. Mas dizia eu que... Quem é que me ajuda? O que é importante é, o que estás a dizer é que se através da manipulação genética nós tivemos plantas mais resistentes,
isso quer dizer, não necessariamente vamos aumentar, que vai haver mais produção, ou melhor, vai haver mais produção não porque há mais matéria para produzir, mas porque as plantas morrem menos. É isso, portanto, elas já não vão morrer tanto. Ou também é possível que a biomassa seja muito superior àquela que existe hoje em dia, porque ela cresce mais, porque são plantas maiores, porque são plantas e conseguem alimentar mais pessoas. É assim, Rui, é como eu dizia há bocado, as possibilidades são múltiplas, infinitas, quer dizer, infinitas não temos, as plantas não têm um número de genes infinito, mas nós podemos melhorar a performance, é só uma questão do limite do conhecimento que temos nesta altura. Certo. Mas tu consegues fazer uma planta que, dependendo do conhecimento que tens dos genes que existem nessa planta e daquilo que eles fazem, a potencialidade é enorme, é o que quer que tu digas, Sim. morrer menos, crescer mais, ter raízes mais fundas, e isto não é um susto, porque não é um susto, mesmo que a gente o faça em laboratório agora em 6 meses, as pessoas têm que se lembrar que o homem já faz isto há 10.000 anos, faz de uma forma muito mais devagar, quando cruza uma planta que tem mais biomassa com outra. Eu não sei se vocês sabem que os alimentos que nós comemos hoje em dia não são muito diferentes do que eram até há poucos séculos e não foram sujeitos à edição genética, foram simplesmente sujeitos a melhoramento genético, seleção artificial pelas mãos do homem. Tá. Uma das coisas, eu vou aproveitar aqui, Rui, para Sim. pôr aqui um comentário. Força. A Rita Sousa vem aqui a propósito, depois já falamos de outros. Mas uma das coisas que a Rita Sousa fala aqui é de que há uma grande parte da comida que é desaproveitada, não é? Que se perde. E, de alguma maneira, isso é um outro problema, parece ser um problema mais logístico, mas se calhar também se cruza com isto, não é? Porque esta possibilidade de ter variedades adaptadas, por exemplo, a determinados locais, pode também melhorar muito a evitar a circulação de certos produtos que hoje em dia têm e, portanto, o aproveitamento ser muito melhor, não é? Uhum. Sim, João, isso é uma coisa que se ouve muito e que eu às vezes falo nisto numa escola, não sei o que, dizem assim, mas eu ouço tanto dizer que se desperdiça muitos alimentos, e isso é uma verdade irrefutável, não é? Nós no chamado primeiro mundo, nos países ricos, desperdiça-se comida que dói, não é? Faz mal de coração. Agora, o que as pessoas têm que perceber é que não é sequer uma hipótese transportar essa comida, uma base regular, de uma ponta para a outra do planeta, não é? Porque nós já estamos com problemas fundíssimos de alterações climáticas, de sustentabilidade do planeta, não podemos andar a meter esta comida em aviões diariamente ou semanalmente, quer dizer, está fora de... O que nós precisamos mesmo é de chegar aos sítios e às populações locais que estão com problemas de subnutrição e de fome e dar-lhes autonomia, dar-lhes as ferramentas que eles precisam para naquelas condições climáticas. E é aqui que a ciência entra, não é? É aqui que tudo aquilo... Eu já sei o que é que eu há bocado pedi ajuda, eu estava a falar nos testes e na segurança dos alimentos que são geneticamente modificados pelas técnicas mais modernas, e isto passa desde transgénicos aos GMs, que criaram muita celeuma, como coisas menos assustadoras para o público mais leigo, é a questão de todas estas ferramentas biotecnológicas aplicadas à agricultura têm sido sujeitas a um escrutínio e a testes laboratoriais e mesmo em laboratórios que fazem ciência básica fundamental como nós, ver se há efeitos nefastos na saúde humana. E são 30, 40 anos de estudos, e o único que foi publicado que dizia que fazia cancro em não sei quantos ratos teve que ser retratado 6 meses depois porque era uma fraude evidente. E agora aqui põe-se o problema, é muito mais fácil provar contundentemente que uma coisa faz mal do que provar contundentemente que não faz mal, porque a gente pode continuar infinitamente a testar as coisas durante 3 séculos, há
mais uma maneira de testar, ou em alguém que tem uma doença específica. Mas não há evidência nenhuma. É como eu vos digo, se a gente muda um TAT para um ATT num gene e passa a produzir mais dessa proteína que fecha os estomas nas folhinhas das plantas e impede que elas percam tanta água, quer dizer, não se percebe, não há razão nenhuma para o conhecimento científico achar que isso vai prejudicar a saúde humana. Portanto, isso significa que, desculpa, deixa-me só aprofundar aqui um bocadinho, significa que este caminho de, digamos, de ter espécies mais adaptadas, com melhores características, com mais resistentes a pragas e, portanto, diminuir fertilizantes e diminuir a água, portanto, todos os recursos que são consumidos na agricultura serem otimizados, vai levar a uma maior especialização da agricultura em certas zonas que depois potenciam tudo isso, ou vai, pelo contrário, permitir que em mais sítios se beneficie dessa abordagem, que a descentralização e a diversidade acompanhem, que essas melhorias permitam que o que está hoje concentrado possa ser dispersado por vários sítios. É assim, a primeira coisa que eu quero explicar é eu não faço biotecnologia nem ciência aplicada. Claro, Portanto, claro. Eu sou uma cientista que está com a pipeta no laboratório e agora já nem estou, tenho uma equipa que tem a pipeta na mão e o que nós fazemos é ciência fundamental. Portanto, não estamos diariamente preocupados em fazer uma planta melhor para um milho. Até trabalhamos com uma plantinha que não tem importância económica nem agrícola nenhuma. Portanto, o que a gente gera é conhecimento fundamental. Mas eu diria que se pode fazer as duas coisas. Lá está, depende do tipo de colheita melhorada que se possa encontrar. Portanto, o que eu sei, e aqui vamos entrar um bocadinho na esfera política, de conjuntura política e económica mundial, de que eu sei pouquíssimo, o que me parece a mim evidente é que o conhecimento científico fundamental em que toda a biotecnologia se sustenta, e neste caso estamos a falar das plantas geneticamente melhoradas, seja por técnica, seja mais tradicional ou mais... As técnicas mais avançadas custam dinheiro a fazer, e uma das vantagens do CRISPR, desta tal edição de genoma mais recente, é que é muito mais democrática nesse aspecto, é muito mais barata e acessível de conseguir fazer. Esse monopólio, e isto não é exclusivo da agricultura, como com as farmacêuticas é a mesma coisa, está nas grandes multinacionais que não pensam muito nas crianças que estão a morrer, quer dizer, se calhar pensam, mas no fim do dia o que lhes interessa é fazer dinheiro para a sua companhia e, portanto, se calhar investem mais na melancia que não tem semente ou no tomate que é bonitinho, rechonchudo e vermelho e, portanto, não há um interesse económico que devia haver, e isto é transversal, infelizmente, ao estado do mundo, em agarrarem sementes de trigo que seja mais produtivo e que tenha sido feito anteontem e dar a custo zero às populações na Ásia que estão a morrer à fome. Claro. Tudo, eu acho que o conhecimento que vamos gerando a nível da potencialidade dos genomas das plantas é brutal, é enorme e pode-se fazer as duas coisas. Okay. Paula, era importante, temos dado aqui a teorizar, era importante visualizar para quem nos acompanha para conseguir perceber melhor o que é que vai acontecer de melhorias dos sistemas alimentares. Portanto, o que eu te pergunto é, quais são os alimentos mais promissores para termos muito maior produtividade agrícola e se tiveres um ou outro exemplo mais concreto, seria importante. Olha, é como te digo, eu sei muito pouco de biotecnologia, já leio coisas, mas quase como uma curiosa, que não tem diretamente a ver com o meu trabalho. Como eu trabalho com genes fundamentais, Já lá vamos. Mas eu sei que a cevada, o trigo, o milho, a caçava em África, a soja no primeiro mundo também é um grande... mas são assim os clássicos, são aquelas plantas... de colheita agrícola, onde se tem investido mais na biotecnologia para alimentar. E tem-se investido muito no primeiro mundo também
na resistência às doenças. Eu acho que é por aí que vai mais, não é? A Na questão resistência às pragas, porque é uma da- grande fonte de perda de produtividade agrícola. Dando aqui um bocadinho a volta à pergunta que o Rui estava a fazer e aproximando um bocadinho mais da investigação fundamental, mas que depois, obviamente, se traduz pelos grandes, que há bocado referiste, os grandes grupos económicos. A pergunta, no fundo, é: as Monsantos desta vida são um benefício ou são um prejuízo para esta equação? É uma faca de dois gumes, mas para a equação que eu tenho estado a falar e que é a que mais me preocupa, é um travão enorme, não é? É um travão enorme. Portanto, o facto, mas o que é um travão não é tanto a investigação, é sim elas controlarem depois as patentes. É um patentes problema brutal, é um problema brutal. Ok. É um problema muito sério, porque o conhecimento não chega às pessoas, e se calhar no primeiro mundo nem faz sentido que passa, mas quando há gente... Mas isto é uma coisa, não é específica da agricultura, não é? Nós Sim, sabemos sim, disto sim, com os claro, medicamentos. claro. A justiça mundial ainda muito longe de estar de boa saúde. Infelizmente, também não me parece que se vai endireitar muito depressa. João, vê lá, se houver mais comentários sobre este tema, era bom deitá-los agora, porque depois assim vamos falar sobre o trabalho da Paula, que é mais específico. Sim, temos aqui alguns comentários. A Maria Isabel Dias Correia diz que a questão é também uma questão nutricional, ou seja, no Ocidente há muita gente a passar fome no sentido em que se alimenta mal, e portanto isso também é um tema que poderemos ter eventualmente, traduzindo aqui o comentário, por uma pergunta: será que a Portanto, a manipulação genética biotecnologia... também é transformar os alimentos em melhor nutrição? Há exemplos clássicos disso no Terceiro Mundo, o arroz dourado, que era uma ferramenta incrível em África, que demorou anos e anos e anos a conseguir ser aprovada, infelizmente, porque a vitamina A é uma deficiência que mata muitas crianças antes de chegarem sequer à idade escolar. E há muitos exemplos clássicos, eu esqueci de mencionar isso, mas enriquecer as culturas agrícolas com nutrientes essenciais para a população, e isso também é uma questão mais importante no Terceiro Mundo. Eu diria que nos países desenvolvidos isso passa mais pela educação, não? Acho que não é por terem falta de acesso ou é uma questão de justiça social, em termos os estratos económicos que de facto não conseguem pagar uma alimentação variada e nutritiva, ou eu acho que na maioria dos casos nos países ricos e lá está, se formos para a educação, vamos tocar em tudo, porque é o que a gente precisava mesmo de investir neste mundo, era nas pessoas pensamento mais racional, mais científico, mais... vivemos num mundo... por acaso, anda toda a gente muito assustada, não é? Com a desinformação, com a distorção das evidências e dos factos, com o facto das pessoas já não quererem procurar fontes fidedignas de informação. Eu às vezes pergunto-me se isto é uma coisa de agora ou se é só com as redes sociais e dos últimos 20 anos que nós temos mais noção de que isso acontece. Se calhar sempre foi assim. Mas é de facto... Acho que sim, acho que sim. Sempre foi assim? Agora está mais à superfície. Vê-se mais, não é? Mas é assustador. Com o meu meio século de vida, não me lembro de sentir isto como sinto. Sim, porque sendo sempre assim, não havia palco para alguém que tivesse uma teoria mirabolante, ou seja, as teorias de café ficavam nos cafés e agora podem criar um palco gigante. A mesma pessoa que a Maria Correia, que fez aquele comentário há bocadinho, faz aqui também uma afirmação e que eu transformo numa pergunta. A afirmação dela é: a diversidade está a perder-se, e eu pergunto se, na verdade, este tipo de investigação fundamental potencia a biodiversidade ou, pelo contrário, afunila as variedades e diminui a diversidade, não é? Certo. Aumenta claramente a diversidade, há bancos de germplasm, de sementes com variedades múltiplas. Na natureza, há cuidados técnicos que têm que ser feitos quando fazemos uma coisa que está muitíssimo bem adaptada a crescer num ambiente específico.
porque pode outcompete, como é que se diz, pode não deixar crescer tanto a diversidade Certo, que lá está, mas para isso tem que haver regras como há em tudo, não é? Como há em qualquer procedimento biotecnológico. Aliás, se olharmos para a história, houve muitas espécies que foram. Aliás, nós temos coisas curiosas, como por exemplo, há países que são conhecidos por enormes produções, por exemplo, para a Polónia, de batatas, e a batata era uma coisa que vinha da América do Sul, portanto, a origem não era sequer europeia. Portanto, isso já foi feito no passado, não é? Ou seja, espécies que depois puderam, se calhar, tiveram o seu espaço e quebraram completamente as cadeias alimentares nos sítios onde foram implementados. E, portanto, ressalvando isto, não é? Que tem que haver regras quando se faz, sei lá, uma planta altamente melhorada para alimentar e plantar campos, temos que ter cuidado, porque outcrossing pode fazer muito rapidamente aquilo que o Borlaug fazia em 20 ou 30 anos, portanto, há cuidado de ter. Dito isto, o conhecimento científico e a biotecnologia que conseguimos fazer em melhoramento de plantas nos últimos 20, 30 anos tem aumentado exponencialmente a diversidade de algumas variedades leguminosas, cereais, e podemos mesmo tomarmos isso como um objetivo, a ciência também pode fazer isso. Ok. As potencialidades da ciência, o conhecimento lógico, dedutivo, científico é a coisa mais maravilhosa e estonteante que há. Espanta-me que que haja pessoas que fujam dela, porque Claro. esta coisa das redes sociais... Não é fácil, não é para todos. Temos aqui um comentário dentro dessa onda da Chiara Tremul, que coloca aqui uma questão à volta do mal amado glifosato, em que eu aproveitava para transformar numa pergunta, porque no fundo ela coloca aqui como sendo, afirmando que é o responsável por muitas doenças autoimunes, e que não me parece que haja evidências científicas disso, mas agora a minha pergunta no fundo é: se a investigação de base que é feita é essencialmente dirigida às plantas com as tais características melhoradas, ou se também leva em consideração equações como esta, por exemplo, do glifosato, em que no fundo foi no fundo um produto que foi desenvolvido em conjunto com uma planta que era resistente a ele próprio, não é? Ou seja, as duas coisas em conjunto e portanto... E a tua pergunta é? E a minha pergunta é se a investigação de base está mais focada nessa equação global ou se é específica só das plantas? Das plantas ou... É assim, João, há mesmo uma separação das coisas, ou seja, por definição, a investigação fundamental não se foca, nós não vamos para a bancada a pensar nesses problemas, estás a ver? Eu não sou a pessoa certa para falar da biotecnologia, porque o que nós geramos é conhecimento, tentamos perceber como é que os organismos funcionam. Quem toma essas decisões de como é que o conhecimento básico, fundamental, do que é que este gene faz ou não, e as pessoas que estudam o efeito do glifosato nos genes das plantas e vice-versa já não fazem ciência fundamental, ok? Já estão num laboratório, numa companhia, a fazer. O que nós fazemos no Instituto Gulbenkian de Ciência, faço eu, faz a minha colega Isabel, com quem o Rui fala amanhã, e fazemos outros, somos pouco mais de 20 nesta altura, é de facto, não temos, ou pelo menos eu não tenho isso em mente. Eu quero saber como é que uma planta reage quando está em stress ambiental. E uso uma plantinha que ninguém quer saber, não é bonita, não serve para comer, não coisa. E uso-a porquê? Porque dá jeito para fazer genética e descobrir os genes que lá estão dentro. Tenho esperança que aquilo que motiva o meu laboratório e a minha equipa a trabalhar possa ser útil a quem pensa, em quem está mais perto do mercado e daquilo que a população precisa. Portanto, não sou a pessoa indicada para... Mas também há o financiamento. O financiamento também acaba por depois ser canalizado para... Não fales nisso. Não fales. É assim, esta moda muito recente, que eu, por acaso, tenho esperança que já esteja a passar, mas aí há 5 anos era uma coisa europeia, de que nós tínhamos que demonstrar que servia para alguma coisa. Claro.
servia para alguma coisa aquilo que a gente faz. E lá vou eu dizer que o conhecimento fundamental de como é que uma planta reage ao calor ou à falta de água... A finalidade é o conhecimento, não é mais do que o conhecimento. Não, João, e o que é que a biotecnologia, ou como é que vamos ajudar as pessoas... Claro. Se deixarmos de financiar a base do conhecimento, daqui a 20 ou 30 anos não temos nada para inventar, nem nenhum produto para desenvolver, porque não sabemos, não temos a base do conhecimento para sei lá... E a pandemia ajudou bastante a perceber isso, não é? Porque a capacidade de se ter produzido vacinas rapidamente não seria possível se não existisse essa investigação de base. Ok, mais comentários, João? Não. Sim, ok. Então pronto. Então já abriste um bocadinho o livro do teu trabalho, estás a estudar plantas, o meio ambiente e o stress. Desenvolve um bocadinho mais o que é que já sabes, o que é que estás à espera mais de descobrir. Que trabalho é esse que fazes no Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras? Faço biologia molecular. Biologia molecular é o ramo da biologia que estuda RNA e DNA, ou ARN e ADN, se quiseres. Portanto, estuda os genes, estuda as moléculas que são feitas os genes e as moléculas de transmissão dessa informação. Os genes estão lá para fazer proteína, que é basicamente a molécula que é o que faz tudo nas nossas células, desde a sua estrutura, às enzimas que fazem as reações químicas, às coisas que dão aos diferentes organelos. Portanto, os genes codificam, na sua maioria, proteína e os bioquímicos estudam a proteína, os biólogos moleculares estudam os genes. E, portanto, eu estou ali na base da informação genética e usamos uma plantinha que eu diria que a esmagadora maioria dos biólogos moleculares que trabalham com plantas usam, um organismo modelo, que é assim que se chama, não é? Cada área da biologia usa o seu sistema, ou seja, um organismo que é representativo de um grupo mais alargado, sei lá, para os humanos usa-se o ratinho, não é? Que é um paralelo do mamífero. Para as bactérias, a Isabel Gordo usa muito a E. coli, a Escherichia coli. Quem estuda invertebrados usa muito a mosquinha do vinagre. Nós usamos a Arabidopsis thaliana. A Arabidopsis thaliana é uma erva daninha, não é feia, mas também não é bonita, mas cresce tem um ciclo de vida de 3 meses, que é extraordinário para uma planta e que é importantíssimo para um geneticista, não é? Que quer a geração seguinte e ver como é que a hereditariedade funciona nos genes. Gera muitíssimas sementes, 10 mil. Se me deres uma semente de Arabidopsis, eu 3 meses depois tenho 10 mil sementes de Arabidopsis. Tem os 2 sexos na mesma planta, portanto, a razão por que basta me dares uma semente é porque a flor vai ter o reprodutor masculino e feminino e, portanto, consegue fertilizar o óvulo e dar os óvulos e dar as tais múltiplas sementes. E o que é que nós fazemos? Tentamos usar esta plantinha no laboratório exclusivamente, portanto ela não sai daqui, para descobrir quais os genes e a forma como eles se expressam diferencialmente para responder a uma situação de stress ou de uma situação ambiental adversa, geralmente repentina. Expomos a planta a calor excessivo, ou a falta de água, ou a sal no meio em que ela cresce, e identificamos genes e mecanismos de regulação da expressão desses genes para ver como é que as plantas conseguem crescer. Focamos-nos muito na germinação da semente e na formação da fase autotrófica, ou seja, a semente, quando germina, não faz fotossíntese, não é autossuficiente, não é autotrófica, não faz a sua própria comida, é heterotrófica. E focamos-nos muito naquela fase inicial do desenvolvimento da planta, em que a planta tem que se tornar autónoma, germinar, ter as primeiras folhinhas embrionárias e produzir as primeiras moléculas de clorofila para começar a fotossintetizar. E vemos como é que ela consegue, nessa fase inicial e tão importante para o estabelecimento de uma planta viável, como é que a planta, que genes é que ela usa para ultrapassar situações difíceis do ambiente para conseguir vingar. E isto acho que é muito claro, este conhecimento pode ser utilizado por outras pessoas para tentar aplicar isto ao milho ou ao arroz, em situações de seca ou de sal ou de calor, em contextos
Portanto, para mim tem sido relativamente fácil abrir os projetos em que me proponho a ser financiada, dizendo que isto pode ajudar muito, mas podia não ser tão óbvio, porque o conhecimento é todo ele importante. Não é? Tu estudas o gene, identificas o gene, alteras e fazes a experiência para ver qual é o comportamento. Portanto, tem novos genes. A partir daí, novas plantas. Portanto, estás a fazer variantes até chegares a uma conclusão. Ou seja, deixa eu ver se eu te consigo explicar isto de uma forma relativamente simples. Portanto, nós estudamos genes. Estudar genes só há uma maneira de fazer isso. Se tu quiseres saber a função de um gene em qualquer organismo, quer seja a Escherichia coli da Isabel Gordo, quer seja a minha Arabidopsis, quer seja a Drosófila, que é a tal mosquinha do vinagre, da fruta, que usa quem estuda invertebrados, só tens uma forma de saber o que é que aquele gene faz no organismo, que é alterar dramaticamente a sua expressão, ou seja, criar um organismo que é em tudo igual ao normal, aquilo que a gente chama de selvagem, wild type, que é em tudo igual, exceto naquele gene que ou está completamente morto e não faz nada, ou produz sucessivamente mais. É muito mais claro quando a gente faz um knockout, aquilo que a gente chama, e nós fazemos, quando queremos saber o que é que este gene A faz, o que nós fazemos é geramos uma planta que é igualzinha à planta selvagem, mas que não, tem o gene A morto. E depois o que é que fazemos? Olhamos para o fenótipo do mutante que criamos, comparamos esse mutante com a planta normal, com o genótipo selvagem, e tentamos ver quais são as diferenças. Se a planta tiver raízes mais curtas, eu sei que o gene A ajuda as raízes a crescer. Portanto, isto é a forma básica como é que eu posso fazer isto? E pode ser feito neste sentido, ou seja, eu posso mutar o gene A porque estou interessada em saber o que é que o gene A faz, e nesse caso é porque estou a estudar esta família de genes que eu vejo lá na sequenciação, que aquele gene é importante e eu acho que vai ser importante, ou faço o contrário, faço uma série de mutantes aleatórios, tenho uma população em que eu não sei quais são os genes que estão mutados, mas são muitos e variados, e depois faço aquilo que se chama um screen, que eu não sei muito bem traduzir para português, mas basicamente ponho esta população de sementes que está mutada em vários sítios, numa situação de stress, e vejo quais é que reagem melhor ou pior que o genótipo selvagem, e portanto sei que aquela plantinha está mutada num gene que é importante para a planta resistir ao stress. E, portanto, e de onde é que vêm as pistas para, por exemplo, terem investido nesse gene e não noutro, não é? Ou até num conjunto, porque há características que certamente não serão apenas dependentes de um gene. Pronto, é assim, João, tu estás a perguntar para a primeira fase, que é de facto o que eu faço, que é aquilo que se chama genética reversa, que é mutar o gene A para saber o que ele faz. Ora, isto pressupõe que eu estou interessada no gene A e não no processo que ele regula, não é? Porque eu não sei qual é o processo que ele regula. O que eu estava a explicar agora do screen e da mutagênese aleatória era o contrário, é aquilo que se chama forward genetics, que eu agora não sei traduzir exatamente, é tu estares interessado num processo, por exemplo, raízes compridas. Certo. O que é que faz crescer as raízes? O que é que faz crescer as raízes? Utilizas esta população de sementes mutadas e aí já não estás interessado em gene nenhum, queres é descobrir os genes que estão envolvidos nesta coisa. Todos, naquela condição, depois os mutantes todos, a população enorme de mutantes, aqueles que tiverem raízes mais pequenas, é porque foram mutados num gene que faz crescer a raiz e, portanto, eu depois tenho é que sequenciar o genoma dessa planta específica para saber. Agora, a tua pergunta é muito interessante, porque de facto nós não fazemos esta coisa reversa, nós estamos interessados numa família de genes que produzem umas proteínas que nós sabemos que regulam a expressão génica. E agora, vamos lá ver se eu consigo. Isto é exatamente, eu não estava à espera de explicar exatamente o que a gente faz, mas o que nós fazemos é estudamos um processo de passagem do DNA para o RNA. Ou seja, quando um gene que está no DNA faz proteína, que é o objetivo do que lá está codificado, é fazer uma proteína que faz qualquer coisa, a molécula de RNA intermediária, que é aquela que é formada do DNA, que sai do núcleo e vai para o citoplasma, onde depois há uma máquina chamada ribossoma que faz a tal proteína. Essa molécula de RNA, que tem a informação que estava no gene e que vai codificar para a proteína, vai ter que ser editada. Vai ter que sair de lá pedaços que não codificam coisa nenhuma, ok?
E isto, a natureza favoreceu estes bocados que não codificam coisa nenhuma para poder brincar com a sequência das proteínas. É um processo que se chama splicing, basicamente é corte, e eu estudo o splicing alternativo, que é o corte diferenciado destes genes. Como eu quero saber qual é... Vamos lá ver. Portanto, este processo que eu vos expliquei, que é o splicing alternativo, é um processo que permite a um gene fazer não só uma proteína, que era o dogma até 20 ou 30 anos, mas permite ao gene, na sua molécula intermediária entre o DNA e a proteína, fazer várias moléculas diferentes, que podem dar várias proteínas semelhantes, mas com funções. Porquê é que eu, especificamente, e a minha equipa acha que isto pode ser muito importante? Porque se uma planta, de repente, é exposta a uma situação adversa, pode querer modular esta proteína e fazê-la ligeiramente diferente e modular o RNA, que é a tal molécula intermédia. E, portanto, como nós estamos interessados neste processo, o que nós estudamos e queremos estudar é as proteínas que regulam este processo. E, portanto, sabemos que é isto que a gente quer mutar, o gene A, B e C, que regulam o splicing alternativo, para saber que efeitos é que isso tem na resposta ao stress da planta. Uma pergunta aqui, assim que me lembrei agora, porque tenho uma certa curiosidade em perceber se de facto há muito DNA chamado parasita, ou seja, que não faz coisa nenhuma. E lembrei-me, isto vem a propósito de eu me ter lembrado que, por exemplo, há uns tempos li algo em que dizia que o DNA de uma cebola era muito maior do que o do ser humano. E portanto, como é que o ser humano, sendo bastante mais complexo que uma cebola, como é que uma coisa dessas se pode explicar? O que é que está Tem tudo a ver com o que eu te expliquei. Olha, quando o processo que nós estudamos no nosso laboratório, que é o tal splicing alternativo, já se sabia que existia desde o final dos anos 80, início dos anos 90. Ninguém pensou que fosse uma coisa expressiva. Esta história de um gene ter o RNA que é editado de formas diferentes, tipo um puzzle. O gene A, porque é que há de ter o A, a linha, há duas linhas, há três linhas, e não sei o quê. Portanto, sabia-se que aquilo acontecia, mas pensava-se que era uma coisa muito esporádica e ninguém percebia a razão disso acontecer. O que aconteceu foi que em 2004 o genoma humano foi sequenciado e nós já sabíamos vagamente na altura que tínhamos mais de 100 mil proteínas diferentes. Hoje sabemos que temos muitas mais. Mas já nessa altura ninguém esperava que o genoma humano acabasse de ser sequenciado e nós tivéssemos 25 mil genes. Ora, se nós já sabíamos que tínhamos pelo menos 4 ou 5 vezes essas proteínas, como é que tal coisa era possível? E outra coisa que não nos agradou muito, entre aspas, é um bocadinho voltar ao Galileu, é aquela história de, quer dizer, a mosca da fruta ou a minha Arabidopsis tem os mesmos 25 mil genes que nós temos. E isto é uma coisa escandalosa. Como é que nós não temos muito mais genes do que tem a mosquinha do vinagre? E, portanto, aí é que o splicing alternativo se começou a perceber que, se calhar, isto era a única explicação possível para nós, com 25 mil genes, conseguirmos ser tão diversos e evoluídos em todas as funções e complexidade que um organismo humano pudesse ter. Como é que o splicing alternativo é feito? Se pensares bem, se não houvesse zonas de interrupção da codificação de uma proteína de um gene, se não houvesse interrupção nenhuma, tu não conseguias fazer isto que eu te estou a dizer, certo. Não conseguias baralhar os bocados, não é? Claro. Tu só consegues baralhar os bocados porque tens que cortar. Tenho um sítio onde cortar. Não funciona. Depende de onde cortares. Por exemplo, tu tens os bocados não codificantes chamam-se intrões e os que codificam chamam-se exões. Se tu não tivesses os intrões lá no meio, como é que tu fazias para fazer dois RNAs diferentes a partir da mesma sequência? Como tens que cortar o intrão 1 e o intrão 2, podes só cortar o 1 ou podes só cortar o 2. Ou podes cortar o 1 e o 2 com o exão que está lá no meio, fazer uma coisa muito mais curta. E o engraçado é que a Escherichia coli da Isabel Gordo, amanhã, não tem intrões. Porque ela trabalha com bactérias e nós temos muitos intrões. A levedura, que é o eucariota, ou seja, com núcleo individualizado como nós. Estamos a ser invadidos? Estamos a ser invadidos por
Por um isso, gato entrões. ali. O entrão com patas. Não se chama entrão o teu gato, não? Não, lindo. Mas entrou. Entrou. E Mas não é para cortar, não é para cortar, atenção. estava eu a dizer que nós sabemos que os entrões foram importantes na evolução por isso, porque a bactéria da Isabel Gordo não tem entrões e nós temos muitos, muitos, muitos. E os eucariotas mais simples têm poucos entrões. E, portanto, os entrões não existiram sempre, foram aparecendo ao longo da evolução, porque são importantes para criar esta diversidade de proteínas, de complexidade que os organismos conseguem ter. E, portanto, estavas-me a dizer que a cebola tem muito mais genes. Não está diretamente relacionada a complexidade de um organismo com o número de genes que tem. E uma das razões é esta, porque tu consegues fazer muitas proteínas diferentes com o mesmo gene. Muito bem, nós estamos a começar a chegar ao fim do nosso tempo. Há duas perguntas obrigatórias que é preciso fazer. João, tens um minuto para mais alguma questão? Não, estava aqui a ver se havia alguns comentários que não tenham sido ainda, mas estou a ver que não. Então vamos para a tua tese de doutoramento. Explica lá como é que as maçãs têm o último suspiro antes de morrer. Então é assim, muito rapidamente, essa expressão não é minha, é de um aluno do liceu, um rapaz muito poético e inteligente, que inventou essa expressão quando insistia que eu tinha que contar à turma o que é que era o meu doutoramento. E basicamente o meu doutoramento era estudar o amadurecimento das maçãs. E eu lembrei-me disto quando tu me disseste que esta série de conversas não, mas acho que esta série específica tinha como tema a energia. Tudo é energia, é o tema. Exato, mas isto era mesmo, foi a única vez em que a minha investigação era mesmo energia solar, era o metabolismo energético. O que acontece é que os frutos se dividem em duas classes, os climatéricos e os não climatéricos. Os não climatéricos são basicamente os citrinos, as uvas e o morango e a cereja. Todos os outros são climatéricos. Qual é a diferença? Enquanto que os não climatéricos não fazem isto, os frutos climatéricos, as maçãs, as peras, o ananás, o pêssego, por aí fora, a banana, quando são colhidas da árvore, têm a sua taxa respiratória a descer, deixam de estar ligados à e começam a respirar mais devagarinho. Os frutos climatéricos têm uma coisa que sempre confundiu os cientistas, há séculos, aliás, porque isto foi descoberto há 200 anos, um pico respiratório brutal. Ninguém percebia muito bem, a princípio, para que é que servia. Hoje pensa-se que basicamente é para dissipar esta energia que eles produzem em calor e isso ajuda os voláteis, não é? Os compostos aromáticos a atrair predadores e pássaros e insetos que venham ajudar a dispersar as sementes do fruto para que a espécie se possa espalhar espacialmente. Este climatérico sabia-se mais ou menos que a finalidade evolutiva poderia ser essa, mas não se sabia a sua origem, e portanto era isso que eu tentei descobrir e tive algumas respostas a nível celular. Isto passa-se na mitocôndria e tem a ver com uma via alternativa de respiração que é ativada naquele momento. O que é que acontece? A característica dos frutos climatéricos é que este pico climatérico coincide com o ponto máximo de amadurecimento e de comestibilidade, se é que a expressão existe, edibility em inglês, de comestibilidade do fruto, e logo a seguir a fruta rapidamente apodrece e morre. E, portanto, quando eu expliquei que eu estudava este pico respiratório mesmo antes da maçã morrer, ele disse, mas isso é o último suspiro da tua maçã, Paula. E eu, sim, senhora. Pronto, estes frutos climatéricos amadurecem depois de sair da árvore, os climatéricos não. Muito bem. Estamos a falar de alimentação. Então, e o que é que a cidadã que está por trás da cientista come? Só comes plantas? Comes carne? Eu como tudo. A minha avó paterna dizia que eu tinha uma boca santa, desde pequenina que como tudo e mais alguma coisa. Eu gosto cada vez menos de carne, não só pelas razões óbvias de sustentabilidade, mas porque acho que é uma coisa que quando se deixa de comer, a partir de certa idade, começa a ser um bocado
pesado, mas gosto de tudo, como tudo, tento ser racional nas minhas escolhas e pensar na sustentabilidade deste planeta. Não podemos andar a comer carne de vaca como comemos, acho que isso é claro para toda a gente. Faço uma coisa que é tenho muito cuidado, um bocadinho por causa daquela coisa do desperdício que falávamos há pouco. Obviamente não é comparável aquilo que a gente teria que fazer para distribuir a comida que é desperdiçada no mundo, mas tenho cuidado em não comer alimentos que venham do outro lado do mundo. É uma coisa que eu olho no supermercado, tento comer coisas, se não portuguesas, de muito perto, porque faz-me alguma confusão comer maçãs da Nova Zelândia, embora tenha adorado viver lá. Vivi lá quando estudei o climatério aqui das maçãs, e é um país que é muito caro, mas não vale a pena estarmos a comer maçãs da Nova Zelândia quando Mais temos vale do tantas Oeste, aqui. não é? Mais vale do Oeste, Bombarral, Lourinhã. Claro. Muito bem, Paula, estamos a chegar ao fim. Foi um prazer enorme estar contigo. Obrigado. Também para mim. Obrigada eu, gostei muito. Até à próxima. Antes de ir embora, só para dizer que então amanhã às 21h30, para quem quiser estar presente no Corpo Vasta Gama, para quem quiser estar online, vamos falar sobre a próxima epidemia virada às bactérias, com o Isabel Gordo. E hoje à 8, aqui neste mesmo espaço, vamos mudar de tema e vamos falar sobre energia. Vamos perguntar se a energia nuclear é uma energia verde, conforme foi agora estipulado pela Comissão Europeia. Muito obrigado a todos. Boa noite. Façam o favor de serem felizes. Boa noite.